Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Uma coisa eu pedi, uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. buscarei,
que eu possa habitar na casa do meu rei para contemplar tua formosura e tua glória. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez canto, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, eu te adoro, Deus. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, declarei, te exalto, te exaltamos, te exaltamos, ó Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro.
sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te mais que o ouro,
Jesus, te amamos mais que tudo. Entoie um novo cântico a Ele. Se você ora em línguas, comece a entoar um novo cântico a Ele. O teu amor sem fim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Cante, Senhor, te amo. Senhor, te amo. Senhor,
Deus rendeu, não há outro além de ti, outra voz que me faça andar, escolho te pertencer. Grande eu sou, tua justiça e perdão aliviam os corações com chuvas de paz. Escrita está tua verdade sobre nós,
Quem está feliz está aqui hoje? Glória a Deus, eu também estou muito feliz. Eu não lembro se foi o ano passado que eu vim, ou retrasado. Já faz um tempinho, né? Eu não lembro quando que foi. E é tão bom ver o quanto Deus tem feito nesse lugar, né? O quanto Deus tem trabalhado. E foi interessante que nós estávamos vindo para cá e nós começamos a falar sobre... eu perguntei para o Joey aqui que toca teclado, eu perguntei se ele era casado, quanto tempo, e ele, você falou que estava com 5 anos, né, para fazer 6, é isso? 5 e 8, e quantas horas, cara? E é interessante porque na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou algo para mim, porque na hora ele me fez lembrar que quando nós tínhamos, eu e minha esposa, 5 anos de casado, foi quando nós geramos o Gustavo, nosso filho mais velho. E na hora o Espírito Santo falou para mim que esse lugar está completando 5 anos. E é um ano que o Senhor vai gerar filhos. Mas filhos cheios do Espírito Santo, filhos que vão andar por esse lugar, vão andar por Bertioga, vão andar por essas regiões. Filhos que carregam a presença de Deus, e não filhos carentes, não filhos mimados, mas filhos que têm uma identidade formada nele e que vão levar essa identidade por onde eles passarem. E você é esse filho também, amém? Receba isso, eu creio muito forte nisso, e eu sei que é um tempo de mais crescimento, né? Se vocês compraram lugares aqui, é porque o Senhor está fazendo esse lugar ser ampliado e mais pessoas serem abastecidas do reino de Deus, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. E glória a Deus. Eu trago um abraço da minha esposa. Eu não pude trazê-la porque eu vim com um monte de marmanjo no carro. Então, não, mas a minha esposa queria vir, queria trazer meus filhos, mas a gente vai vir uma próxima juntos. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E abra a tua Bíblia primeiro em Mateus 22. Mateus 22 aqui fala sobre o grande mandamento, é um texto que eu gosto bastante. E diz assim no versículo 34: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga mais uma vez, diga: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora vamos lá em Salmo 133. Um texto tão conhecido, que diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Diga assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo nessa noite, me leva a um lugar que eu nunca fui na tua presença. Eu quero ser cheio daquilo que o teu coração está cheio. Em nome de Jesus, amém. Amém?
Eu gosto muito desse texto porque eu senti de compartilhar algo sobre honra. E eu lembro que a minha conversão, ela aconteceu num momento muito difícil da minha vida. E o que me fez entrar num lugar como esse foi um abraço de uma pessoa que eu recebi na entrada da igreja. E foi um abraço tão poderoso. Eu tinha 17 anos. Meus pais estavam se separando e eu lembro que o meu tio, ele me trouxe até um lugar como esse, e quando eu cheguei na porta da igreja, alguém me abraçou. E foi um abraço tão poderoso, tão sobrenatural. Eu não lembro quem era aquela pessoa fisicamente, mas eu lembro daquele abraço, que foi tão poderoso. E aquele abraço me fez entrar, me fez sentar aí como você está sentado. E eu lembro que meu coração estava tão carente, meu coração estava tão endurecido, porque eu estava vendo várias coisas acontecendo na minha casa, meus pais brigando o tempo todo, e uma das coisas que eu tinha determinado no meu coração é que eu nunca seria pai, que eu nunca me casaria, porque para mim família era aquilo que eu estava vendo, e aquilo na qual estava alimentando o meu coração, aquele relacionamento tão difícil, cheio de discussões, de conflitos. Até essa noite que eu fui abraçado na entrada da igreja. E sabe, eu fiquei sentado e aquele abraço continuou permanecendo sobre a minha vida. E eu lembro que eu falava: Deus, eu nunca senti o que eu estou sentindo. Se é o Senhor, não me larga. E foi tão forte. E eu lembro que a única coisa que eu ouvi naquele culto foi quando o tio Cássio, que foi meu pastor na época, ele perguntou quem queria entregar a vida a Jesus. E eu senti aqueles braços que estavam me envolvendo, me erguendo da cadeira e me impulsionando lá para frente. E eu entreguei a minha vida a Jesus. Sabe, e isso foi em novembro de 92. Só que logo na virada do ano, em 93, no início do ano, eu recebi uma palavra sobre a minha vida. E essa palavra era que Deus me levantaria como uma voz na adoração, Deus me daria canções, Deus levaria essas canções a lugares que eu nunca imaginei, e o Senhor me levaria aos lugares onde essas canções chegassem. Só que o interessante é que eu nem cantava e nem tocava, mas foi tão forte aquela palavra, e eu senti um calor naquele culto, e logo em seguida eu recebi um convite para trabalhar na igreja, e todas as manhãs nós tínhamos um tempo de oração, nós tínhamos um tempo de adoração, de ler a Bíblia, e foi logo na sequência dessa palavra que eu recebi. E foi muito louco numa manhã, que nós estávamos lá orando, e nós tínhamos tido um tempo de louvor e adoração, e eu estava ainda aprendendo a caminhar, nós estamos ainda aprendendo a andar com Deus, mas aqui naquela manhã foi um momento que eu comecei a orar, e no momento que eu comecei a orar, uma voz audível, ela falou aos meus ouvidos, e ela começou a dizer assim: pega o violão. E era uma voz tão clara para mim, e ao mesmo tempo que aquela voz falava pega o violão, uma música começou a se formar na minha cabeça. Só que eu estava aprendendo também sobre Deus, e também a palavra de Deus fala sobre o diabo. E eu comecei a achar que era o diabo tentando tirar o meu foco e me atrapalhar naquele momento de oração. E conforme aquela palavra falava, aquela voz falava pega o violão, eu começava a dizer sai em nome de Jesus. Só que aquela voz não saía, e a música continuava a se formar na minha cabeça, até um momento que acabou aquele tempo de oração, e o pastor Neto, um pastor que me discipulou no início da minha caminhada, ele chegou perto de mim e ele falou assim: Anderson, quando nós estávamos orando, aconteceu algo comigo. Eu não sei tocar, não sei cantar, eu não entendo de música, mas o Espírito Santo começou a me dar uma letra, e eu escrevi essa letra, e eu estava naquele culto que você recebeu uma palavra que Deus te levantaria como uma voz, e eu escrevi essa letra e está aqui, no momento certo, de repente Deus pode te dar essa canção. E naquele momento, quando eu comecei a ler aquela letra, era exatamente a mesma letra que Ele estava me dando no momento da oração, e eu não peguei o violão. Foi algo tão forte, tão poderoso, mas ao mesmo tempo
que eu senti tanto o amor de Deus ali, ao mesmo tempo eu também senti tanto a responsabilidade de ter ouvido a voz do Senhor e não ter discernido a voz dele. Foi tão forte ali o que aconteceu, e naquele momento o pastor Neto, ele falou para mim: Anderson, Deus está te ensinando duas coisas nessa manhã, que aquela palavra que ele trouxe sobre a tua vida, ele está provando para você, ele está mostrando para você que ele quer cumpri-la. Só que ele também está te ensinando outra coisa, que se você não estiver pronto para ouvir, e você também não estiver pronto para obedecer, ele não vai deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele vai levantar aquele que estava discernindo a voz dele e obedecendo a voz dele. E foi duro ouvir aquilo naquela manhã, porque muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas. E eu estava compartilhando com o pastor Fred ali, e a pastora, a história dessa música Como um Vento. Em 2009 eu fui visitar minha sogra em Londrina, e passaram-se tantos anos, porque eu tinha ouvido essa voz audivelmente em 93. Em 2009 eu fui visitar minha sogra em Londrina, e quando eu estava lá, essa mesma voz que eu ouvi em 93, ela voltou a falar de uma forma audível. E o Senhor começou a falar: eu quero você aqui. E nós morávamos em São Paulo, nós pastoreávamos a igreja, junto com outros pastores, nossa vida estava tão estruturada, tudo funcionava tão bem, e de repente Deus fala: eu te quero aqui. E naquele momento eu falei: tá bom, Deus, eu vou. Porque muitas vezes nós queremos ser tão espirituais com Deus, e nós falamos: tá bom, Senhor, me leva onde o Senhor quiser. Quem já falou isso para Ele? Mas o problema é que Ele leva a sério. E Ele levou a sério quando eu disse isso. E quando eu estava lá em Londrina, Ele falou: eu te quero aqui. Eu falei: tá bom, Deus, eu venho, fala com a minha esposa. E eu fiquei na minha, continuei lá os dias em Londrina. Quando chegou o dia de voltar, pegamos o carro e a estrada, voltamos para São Paulo. Minha esposa vira para mim no meio da estrada e fala assim: Anderson, foi muito estranha a nossa vinda para Londrina, porque eu senti muito forte que Deus nos quer aqui. E naquele momento eu falei assim: Vanessa, foi exatamente isso que eu senti também. Deus falou de uma forma muito clara. E voltamos para São Paulo, só que caiu a ficha de que eu sairia da minha igreja local, que eu teria que abrir mão de tudo que eu tinha, e eu ia começar uma nova etapa em Londrina, pisando num lugar que eu não conhecia, e tendo que depender completamente de Deus. E aí eu fui orar, e eu fui falar com Deus, e eu falei: Deus, espera aí que eu entendi o que está acontecendo. Eu vou ter que abrir mão de tudo. Mas Deus, aonde eu vou morar? Da onde vai vir o meu sustento? Aonde os meus filhos vão estudar? O que eu vou fazer nessa cidade? E sabe o que aconteceu? O Senhor começou a cantar através de mim. E Ele começou a cantar: quem é Ele que abriu os meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam? Fluiu de mim isso. E eu comecei a entender que era o Senhor cantando através da minha vida, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. A palavra de Deus diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. E ele começou a cantar isso. E sabe, meu irmão, parece lindo para você, mas para mim foi duro. Porque na hora que ele começou a cantar isso, eu entendi que acabou o meu tempo em São Paulo, acabou a minha história por um momento em São Paulo. Só que veio uma convicção tão forte, sabe, uma fé inabalável. Minha esposa mesmo falava para mim: Anderson,
você está com uma fé inabalável, porque nada te tira desse foco de ir para Londrina. E veio essa fé, essa convicção, e eu comecei a cantar para ele. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus, faço o que quiser, sou todo teu. E aí nós fomos para Londrina, ficamos 4 anos em Londrina, sem salário, sem de onde vir recurso, e Deus nos sustentou nesses 4 anos. Nós fomos para Israel nesses 4 anos. Eu fui para uma conferência de pastores nos Estados Unidos. Meus filhos estudaram em escola particular. Nada nos faltou. Mas sabe, eu fui debaixo de uma direção de Deus. E eu fui debaixo do sim e também da bênção da minha liderança. Eu não simplesmente peguei minhas coisas e falei, estou indo embora. Essa direção veio em 2009, eu só fui pisar em Londrina definitivamente em 2011, porque nesses 2 anos, eu e minha esposa preparamos um casal, acompanhamos um casal para assumir o nosso lugar no momento que nós saíssemos. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que o lugar que eu estou fazendo parte, o lugar que é a minha família, o lugar que eu congrego, é o lugar que Deus me estabeleceu, e eu tenho que entender que, da mesma forma como eu sou honrado nesse lugar, através da minha liderança, o meu papel é honrar esse lugar, para que, no momento que Deus me chamar, eu possa sair e saber que todas as portas estarão abertas, porque eu não desonrei a minha liderança, eu não abri mão daquilo que é cultura de honra, para simplesmente cumprir uma vontade, ou algo que eu acho que é aquele momento. Mas nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, para que realmente tudo vá bem. E aqui, a palavra de Deus está falando que quando nós andamos em unidade, em união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então eu preciso entender que quanto mais unido eu estiver com a minha liderança, mais unido eu estiver com as pessoas que caminham comigo, com certeza o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre, no lugar que Ele me destinar, no lugar que Ele me enviar, e eu continuarei com as portas abertas no lugar que é a minha casa. Vocês estão entendendo? E eu lembro que nós ficamos 4 anos, só que chegou um momento que Deus, depois de 4 anos, Deus falou, é tempo de voltar, porque Londrina estava começando a se tornar confortável demais. E uma coisa que eu quero te dizer, meu irmão, quando as coisas começam a ficar confortáveis demais para você, tenha certeza que Ele vai fazer um chacoalhão, Ele vai mudar tudo, porque Ele não está interessado no que é confortável para você, Ele está interessado no que é confortável para Ele. E aí Ele vai nos levar a viver isso, o que é confortável para Ele, e naturalmente se torna confortável para você. Sabe por quê? Porque Ele prepara tudo, Ele cuida de todos os detalhes. E aí que eu quero chegar. Abra a tua Bíblia lá em Neemias. Neemias 1. Neemias 1 é um texto que eu gosto muito, e eu quero compartilhar algo breve sobre conhecendo o coração do seu liderado e conhecendo o coração do seu líder. E olha só que lindo esse texto, eu vou dar uma resumida. Neemias, ele servia o rei Artaxerxes, ele era o copeiro do rei. E Neemias, ele estava lá no reinado lá do rei Artaxerxes, ele estava lá no seu trabalho, e Neemias de repente ele recebe uma notícia, e é uma notícia triste, que a cidade de seus pais estava assolada, os muros derribados. Neemias ele fica triste, Neemias chora, mas Neemias logo em seguida ele começa a orar, e ele começa a se arrepender, e ele pede perdão pelo povo, e chega um determinado momento que Neemias ele pede que Deus dê favor sobre a vida dele perante o rei. E lá em Neemias 2, diz assim, vamos lá ainda no 1,
Olha só o finalzinho do versículo 1 lá no 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. E diz assim: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha que lindo esse texto. Aonde eu quero que você se atente junto comigo nele. É muito lindo a oração, é muito linda a oração que Neemias faz. É muito legal saber que Neemias ele tinha esse coração na presença de Deus. Mas eu quero trazer a realidade da cultura de honra nesse diálogo entre o rei e Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele homem que experimentava o alimento e a bebida antes de servir o rei. Porque se estivesse envenenado, quem morreria era Neemias, o copeiro. Então Neemias, ele continua o seu trabalho. Olha só, aonde começa a cultura de honra nesse texto. Quantos de nós recebemos muitas vezes notícias difíceis, e a nossa primeira decisão muitas vezes é pegar as nossas coisas e tentar resolver aquilo? Não é isso? É a primeira coisa que nós fazemos. E muitas vezes o que nós temos visto também dentro até mesmo da igreja, é que pessoas têm recebido direções, só que eles esquecem que eles servem também pessoas. E eles esquecem que eles têm liderança. Sabe, eu viajo bastante e muitas vezes tem jovens, tem ministros de louvor e adoração, pessoas que vêm falar comigo: cara, como é legal, você viaja a vários lugares, é tão bom, é isso que eu quero fazer. E eu falo: mas você tem uma palavra sobre isso? Não, eu não tenho. Você já falou com o seu pastor sobre isso? Não, eu nunca falei. E você começa a perceber que é apenas um desejo de viajar, é um desejo de fazer coisas, mas você nem compartilhou do teu coração com o teu líder, você nem sabe se é o momento de ir, mas você quer fazer as coisas. E tem muitos até que abrem mão de tudo e vão fazer pela própria força, sem uma bênção da sua liderança, sem compartilhar com a liderança. E quando a liderança percebe, aquela pessoa nem está mais lá, ou muitas vezes a liderança nem percebe. E aqui o que eu acho lindo nesse texto é que Neemias, ele entende a honra, e ele poderia muito bem, na hora que recebeu aquela notícia, dizer assim: cara, o rei tem muito dinheiro, ele tem posses, ele tem condição de contratar uma outra pessoa, eu vou pegar minhas coisas e eu vou reconstruir os muros. Foi isso que Neemias fez? Não foi. Neemias continuou servindo o seu líder. Só que quando ele chega diante do seu líder, olha que lindo, Neemias vem servir o rei, e o rei, ele percebe que Neemias está triste, e ele percebe que a tristeza de Neemias não é a tristeza apenas de rosto. Aonde é a tristeza de Neemias? No coração.
E olha só que lindo, porque para você identificar a tristeza do coração de alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa ter relacionamento com essa pessoa. E aqui nós vemos um rei, que ele poderia muito bem olhar para Neemias e dizer assim: Neemias, que cara é essa? Eu não te pago para você ficar com essa cara. Eu te pago para você me servir bem. Mas o rei, ele identifica que Neemias está triste. E que a tristeza de Neemias é do coração. E ele dá a oportunidade de dizer para Neemias: Neemias, o que está acontecendo? E Neemias fala para ele: como não estaria triste o meu coração se a cidade dos meus pais está assolada, os muros derrubados? O rei volta para ele e fala assim: o que você me pede? E ele fala: permita que eu vá reconstruir os muros. Quanto tempo você precisa? E Neemias deu o prazo. Sabe o que é isso? Um relacionamento de confiança, aonde não era apenas um líder autoritário que não estava nem aí com o seu liderado. Era um líder que conhecia o coração do seu liderado, e ele foi o favor de Deus para impulsionar Neemias a viver os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Então eu acredito que você aqui lidera alguém, você lidera a sua vida, você lidera alguém, mas, sabe, são 5 anos, e Deus está nos trazendo hoje para uma realidade de continue vivendo a cultura da honra, continue honrando as pessoas que fazem o ministério junto com você, continue olhando nos olhos da pessoa, e não desprezando e não deixando de reconhecer a unção que existe sobre ela, mas seja aquele que vai impulsioná-la a viver os propósitos de Deus. Porque o rei, quando ele identifica que há uma tristeza, ele pergunta para Neemias, e Neemias tem a liberdade de externar o coração dele para o rei, e o rei, ele impulsiona Neemias: vai Neemias, pode ir, eu não vou apenas deixar você ir, mas aquilo que você me pediu, que você tenha todas as cartas, que você tenha tudo que é necessário para a reconstrução daqueles muros, está aqui, está na tua mão, pode ir. E em 52 dias aqueles muros foram reconstruídos, algo que é um milagre. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para Israel, eu estive lá em 2013, e é algo tão grandioso aqueles muros. E eu lembro que nós estávamos num dia livre em Israel, e nós andamos em cima daqueles muros, nós andamos 1h30, eu e minha esposa, e nós não andamos a extensão inteira daqueles muros. E a palavra de Deus diz que ele foi reconstruído em 52 dias. Olha que lindo. E Neemias continuou levando a cultura da honra, porque chegou um momento que ele estava na reconstrução, e os inimigos tentaram enganá-lo, e tentaram levá-lo para dentro de uma capela, tentando dizer que eles eram bonzinhos, estavam fazendo uma boa ação, e dizendo: Neemias, fica aqui, porque aqui você vai estar seguro. Mas Neemias sabia que ele estava construindo um ministério junto com outros. Neemias sabia que ele estava reconstruindo algo junto com outros. Neemias sabia da cultura de honra, e na hora ele conseguiu identificar o engano. E naquele momento ele falou: não posso ficar aqui, porque eu estou numa empreitada, eu estou num propósito, em algo que Deus colocou no meu coração, e eu não estou sozinho nessa, tem pessoas comigo. A Rocha Eterna tem uma empreitada pela frente, são apenas 5 anos, tem muita história para construir aqui, e você faz parte disso. Só que nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos nessa, e muitas vezes você vai tentar ser conduzido ao engano, e é nesse momento que você tem que conhecer a voz de Deus, para que no momento do engano, você não entre nesse engano, e você continue posicionado no propósito que Deus te deu. E sabe, quando nós lemos lá, se você pegar Êxodo 40, vai falar sobre o tabernáculo de Moisés. E eu gosto muito desse texto, porque o tabernáculo, ele era constituído por diversos elementos. E Deus sempre trabalhou com os melhores elementos. E é por isso que Ele trabalha comigo e com você, porque nós somos os melhores elementos. Amém? E olha só que hoje a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não anda, Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, Ele habita em nós. Bate no teu peito e diga: Ele habita em mim. Você crê nisso? Então significa que você é o tabernáculo.
Agora, naquela época, o tabernáculo ele tinha a madeira, ele tinha o tecido, ele tinha a cortina, ele tinha o tipo de corda, ele tinha diversos elementos que todos, eles tinham uma conexão, todos tinham algo que comunicava algo. Mas eu quero trazer um foco agora para a nossa vida, para nós discernirmos o engano, para nós discernirmos a voz do Pai, a voz do Mestre. Se nós não abastecermos a nossa vida com os elementos do tabernáculo que constituem a nossa vida hoje, que é a leitura da palavra de Deus, é oração, é jejum, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, é você ter um coração ensinável, é você ter um coração que se arrepende quando erra, é um coração que perdoa quando você é maltratado. Quando você consegue abastecer a tua vida com esses elementos, você vai discernir o engano, você vai discernir quando é Deus falando e quando é o diabo tentando te enganar. Está entendendo? E ali Neemias discerniu o engano, e ele não ficou preso no engano, ele não foi enganado, porque ele sabia que ele precisava também honrar aqueles na qual ele estava liderando. Agora, aqui nós vemos um rei que conhecia o coração do seu liderado e o impulsionou para viver o propósito de Deus. Mas eu quero te convidar para em Gênesis 22. Sabe, se você é um líder nessa casa, conheça o coração do seu liderado. Não seja um líder autoritário, não seja um líder arrogante, mas seja um líder que busca conhecer o coração daquele na qual você lidera. E aqui nós vamos ver em Gênesis 22 o contrário. Nós vamos ver um liderado que conhece o coração do seu líder e o impulsiona a viver a vontade de Deus. Gênesis 22 fala sobre Abraão e Isaque. E eu acho muito legal esse texto, porque geralmente quando nós falamos desse texto, nós focamos em Abraão. Nós falamos da obediência dele, da fé. É legal demais isso. Eu acho fantástico esse texto. Só que muitas vezes nós esquecemos de Isaque, que na verdade era o pescoço dele que estava em risco. E Deus traz uma direção para Abraão. E olha só, voltando a falar sobre discernir. Abraão, ele estava lá na sua casa, sei lá onde ele estava, mas alguma coisa ele estava fazendo. De repente, ele ouve uma voz: Abraão, Abraão. E o que ele responde para aquela voz? Eis-me aqui. Olha só como Abraão, ele estava com o seu discernimento aguçado, os seus ouvidos atentos à voz de Deus e como ele conhecia a voz de Deus. Porque independente do que ele estava fazendo, na hora que Deus o chamou, ele respondeu. E naquele momento Deus dá uma direção dura, uma direção para ele: Abraão, você vai tomar o teu filho, aquele a quem você ama, e você vai oferecer em holocausto, você vai sacrificá-lo. Abraão, o que ele faz? Ele obedece, porque ele não é bobo. Mas olha como ele conhecia Deus. E uma direção apenas de Deus foi suficiente para ele preparar os jumentos, chamar os servos, cortar a lenha, pegar o seu filho e começar a caminhar na direção daquilo que Deus tinha falado. Deus não precisou cantar para ele: quem é ele que abriu os meus olhos? Mas precisou cantar para mim. Talvez cantou para você hoje. Mas aí o que aconteceu? Ele começa a obedecer. E depois de 3 dias ele avista o lugar. E ele fala para os servos: agora fiquem aqui, que eu e o moço iremos, adoraremos e retornaremos. Mas eu quero me atentar, como eu falei, em Isaque. Olha só o que acontece na caminhada entre Abraão e Isaque.
Diz assim lá no 6, 22:6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Agora, olha onde eu quero chegar. O diálogo de Isaque e Abraão foi um diálogo rápido. Isaque, naquela caminhada, ele começa a perceber que alguma coisa está estranha, porque eles já têm o fogo, eles têm o cutelo, mas eles não têm o cordeiro. E naquele momento, Isaque, acho que ele percebe que o negócio está ficando estreito para o lado dele, e ele vira para o pai e ele fala assim: Abraão, meu pai. E Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. Ele fala assim: a gente já tem o fogo, a gente já tem o cutelo, cadê o cordeiro? Olha que situação. Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho. E olha que lindo, depois a Bíblia não fala que Isaque perguntou mais alguma coisa, questionou alguma coisa. A Bíblia fala que Isaque já estava lá no lugar para ser sacrificado, e no momento que seu pai levantou o cutelo, o anjo teve que bradar. Sabe por quê? Porque ali eu entendo a cultura da honra. Isaque era um liderado por seu pai. Isaque conhecia o seu pai. E aonde eu entendo o que eu entendo nesse texto? Isaque se colocou no lugar de que, se o meu sacrifício vai trazer honra para o meu pai, consequentemente, meu pai vai estar honrando ao Pai Celestial. Quem sou eu para não morrer nesse lugar e ser sacrificado? Porque eu também terei a minha honra. Vocês estão entendendo? Olha só a cultura de honra que existiu nesse sacrifício. Isaque, ele entendeu que o sacrifício dele, se fosse necessário, o Senhor seria glorificado, o pai dele seria honrado, e consequentemente ele é honrado, porque ele obedeceu o seu pai, e a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer pai e mãe, para que tudo vá bem, não é isso? Então ele já estava vivendo honra, naquele sacrifício. Ele entendeu que a morte dele seria lucro, ele entendeu que a morte dele estaria honrando ao Senhor. Agora, olha o que nós vimos. Um líder que conhecia o seu liderado e o impulsionou para uma reconstrução. Nós vimos um liderado que conhecia o seu líder e o impulsionou para viver a obediência e o propósito de Deus. Olha que lindo. Só que, meu irmão, minha irmã, se nós não nos conhecermos, se nós não vivermos o amar ao próximo como a ti mesmo, se nós não vivermos o Salmo 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, nós vamos ficar estagnados, e Deus tem muita coisa para continuar construindo. Eu lembro que, quando nós chegamos ali no Salmo 133, ele fala sobre o orvalho que desce, o orvalho do Hermon,
E ali, o interessante desse texto, vamos voltar lá, no Salmo 133. Diz assim, no 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós estivemos em Israel, teve um momento da viagem que o guia que estava nos mostrando os lugares, ele vira para a gente, ele fala assim, gente, deem uma olhada lá, ali é o Monte Hermon. E nós fomos para a janela do ônibus e vimos o Monte Hermon. E o interessante é que o Monte Hermon, ele é muito alto. E no cume dele é todo branquinho, ele é cheio de neve. Só que conforme termina aquela neve, começa uma vegetação bem verde. E eu lembro que ele falou sobre o Monte Hermon, e eu fui ler sobre o Monte Hermon. E fala que o Monte Hermon, ele é considerado um dos montes mais férteis de Israel. Porque o que acontece? Constantemente aquela neve vai derretendo, ela vai banhando toda aquela região do Monte Hermon, e é por isso que ele é todo verdinho, porque ela vai regando aquele lugar. E é do Monte Hermon que vem a nascente do Rio Jordão. Olha que lindo, olha que demais. E aqui o Senhor está falando que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E olha como é importante nós vivermos essa união. Eu lembro que nessa viagem, e eu quero mostrar como nós somos muitas vezes. Nessa viagem, a princípio era uma viagem que seria uma caravana evangélica. Só que quando eu cheguei no aeroporto, eu descobri que na verdade a caravana não era apenas das pessoas, com as pessoas que criam no que eu cria. E que nessa viagem iriam algumas pessoas que não conheciam Jesus. E eu recebi a notícia que ia um senhor de 79 anos, chamado João, seu João. E o seu João, ele havia tido um pequeno AVC, e ele estava com um quadro clínico de Parkinson. E eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu já estava no aeroporto, e aquilo me trouxe não me trouxe uma sensação boa quando eu recebi aquela notícia, mas na verdade eu vi que era o meu egoísmo. E na hora eu fiquei pensando, o que esse homem vai fazer nessa viagem? Por que um homem dessa idade vai desse quadro clínico para essa viagem? Ele vai atrasar minha viagem. Foi o que eu pensei. E na hora que o seu João chegou, o que aconteceu? Ele começou a cumprimentar a galera. E de repente o seu João me deu um abraço. E na hora que ele me abraçou, sabe quando você está com o coração endurecido? E você está assim? E a pessoa te abraça e você continua assim? Só que aquele abraço tem algo tão poderoso, que você até faz assim, ó. Só que começa a ficar tão cheio de amor, algo tão profundo, que você até faz assim, e daqui a pouco você está debruçado na pessoa. Quem já fez isso, já passou por isso? E eu lembro que aconteceu isso comigo. Eu abracei aquele homem com o coração tão endurecido, mas conforme ele foi me abraçando, sabe o que Deus fez? Deus me lembrou daquele abraço que eu recebi em novembro de 92, quando eu entrei num lugar como esse. E eu senti tanto o amor de Deus naquele abraço de um homem que não cria no que eu cria, que não vivia o que eu vivia. E naquele abraço, tantas coisas começaram a acontecer no meu coração. E naquele abraço foi onde eu falei para mim mesmo, eu falei, Anderson, você vai fazer que a viagem desse homem seja a melhor viagem da vida dele. E eu lembro que nós viajamos, chegamos em Israel. E a gente tentava fazer de tudo para que aquele homem e a sua família tivessem um tempo especial. Um homem de 79 anos, que acreditava em diversos deuses, que durante a sua vida toda viajou
com pessoas que acreditavam naquilo que ele acreditava. Só que chegou uma noite no hotel que nós tivemos um tempo de adoração, e de repente a mãozinha do seu João levantou, e ele falou assim: olha, eu tenho 79 anos, viajei minha vida inteira, mas eu nunca fui tão amado e respeitado como eu estou sendo nessa viagem. E eu entendi que eu sou a igreja, e com 79 anos eu posso fazer a diferença ainda na vida de outras pessoas com a minha vida. E no outro dia, nós tivemos a visita ao Rio Jordão. E quando nós chegamos naquele lugar, nós não tínhamos planejado batizar ninguém, mas o olhinho do seu João brilhou. Ele olhou para a gente e ele falou assim: eu quero entrar lá. E eu tive a oportunidade de entrar naquelas águas junto com um pastor Marcos, um grande amigo. E nós pudemos batizar o seu João, a sua neta, o seu genro e a sua filha. E foi demais. Glória a Deus. Sabe, porque ali Deus nos fez entender que nós somos tão miseráveis quanto o outro é. E que nós só estamos aqui, vivemos o que nós vivemos por causa da bondade dEle, da graça dEle, do amor dEle. E nós precisamos aprender a olhar para o próximo e entender que eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui na frente falando. Porque eu posso estar aqui e não ter ninguém. Vai ser legal? Claro que não. Porque o gostoso é saber que nós estamos construindo algo juntos. E eu quero encerrar com algo que eu gosto de compartilhar, mas abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 12. A partir do versículo 12. Esse texto aqui, talvez você vai ler e vai falar: mestre, por que falar isso por parábolas, né? É um texto meio malucão, mas diz assim a partir do versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. Olha só que legal esse texto. Aqui ele está falando que os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. Mas aqui ele não está dizendo que são os mais fracos, eles estão dizendo que o que parece ser os mais fracos são necessários. E sabe, muitas vezes nós olhamos para o próximo achando que ele não é necessário. Nós olhamos para o próximo e muitas vezes não reconhecemos a unção que existe sobre ele. Lembra de Davi? Quando o seu pai fala para ele: filho, vai lá no lugar do confronto, onde estão lá os israelitas e os filisteus, vai lá, leva esse mantimento para o capitão lá, e aproveita e vê como estão os teus irmãos. Quando Davi chega naquele lugar, ele percebe a afronta do inimigo, há uma inconformidade nele, ele fala: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O que os irmãos dele dizem para ele? Davi, o que você está fazendo aqui? Nós bem sabemos da sua presunção. Olha, sabe o que é isso? Eles não reconheceram a unção que estava sobre Davi.
E mal sabia eles que Davi seria o homem usado por Deus para derrotar aquele gigante. Então nunca olhe para a pessoa que está sentada do teu lado, porque ele pode ser aquele que Deus vai usar para derrubar o gigante da tua vida. E aí sabe o que acontece? Glória a Deus. E aqui está falando que os membros que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. E muitas vezes, nós achamos que o lugar legal é aqui, ó, porque aqui a gente está em evidência. Nós achamos legal você pregar porque você está em evidência. Mas muitas vezes nós não queremos estar na intercessão porque nunca aparece. A galera só fica dentro de salinha. Eu não quero ficar em salinha. Quero estar lá no lugar onde todo mundo pode me ver. E tudo que está acontecendo aqui, se não tem a galera da intercessão, meu irmão, minha irmã, é uma luta. É uma luta. Sabe, lá fora tem pessoas olhando o teu carro. Eu não quero ficar lá fora. Passar frio, quero estar lá recebendo. Quem disse que eles não estão recebendo? Mas sabe por quê? Porque a nossa ótica é que nós achamos que existem os mais fracos. E aí eu quero terminar com uma história engraçada que aconteceu comigo. Eu gosto de andar de skate, mas eu sou péssimo jogador de futebol. É igual o pastor, né? Ouvi falar aí. Você também, Fred? Então eu senti que a gente está no mesmo espírito, eu e ele. Há uns anos atrás eu fui para um retiro de jovens e eu recebi um convite um convite, né? Tava faltando um no jogo. E aí falaram para mim, Velhinha, meu apelido é Velhinha porque eu sou magrelo, alto e branquelo, me apelidaram de Velhinha. E falaram, entra aí no jogo. E eu fiquei pensando, cara, eu não sei jogar bola. Não, mas está faltando um, entra no jogo. E eu entrei. E uma dica, gente, quem não sabe jogar bola, corre. Então eu corria. Se a bola estava lá, eu estava ali. Se a bola estava lá, eu estava ali. Porque meu papel era correr da bola, não era correr para a bola. Só que, inevitavelmente, um incircunciso filisteu tocou a bola para mim. E a bola começou a vir na minha direção. Pensa alguém desesperado, era eu. Aquela bola começou a vir. E eu comecei a olhar para aquela bola. E na minha cabeça um turbilhão de informações. O que eu vou fazer? Porque não era só a bola que estava vindo. Tinha um cara gigante atrás daquela bola, doido para pegar ela. E ela começou a vir na minha direção. E eu confesso que numa reação de desespero, quando ela chegou perto de mim, eu fiz assim, ó. Só que coincidiu do cara dar um carrinho. E na hora que ele deu o carrinho, ele passou por mim, a bola foi para frente e eu dei o meu primeiro drible. Pensa alguém feliz, era eu. E aí na hora que eu dei aquele drible, eu saí correndo atrás da bola. E eu falei, cara, é o meu momento. É o meu momento. E eu comecei a correr, mas eu não sabia para que lado eu corria. Mas eu fui. E aquele cara levantou numa fúria. E ele veio perto de mim. Chegou perto de mim e ele deu aquela tal da jogada de corpo, né? O jogo de corpo, e fez assim, ó. Eu decolei. Eu decolei com essa estrutura toda. E olha que interessante. Aqui esse texto ele fala sobre a unidade orgânica da igreja. E olha como o nosso corpo trabalha em unidade. Quando eu estava no alto, pensa eu no alto, o meu cérebro começou a passar informação para o meu corpo. Mão, bate as asas é boa, hein? Mas o meu cérebro começou a dizer, mão, segura ele, porque ele vai se machucar se você não apoiar. E aí eu fui e apoiei a minha mão, que é o que nós fazemos, não é? E aí de repente eu levantei, depois de um tempo continuei correndo e senti um estralo no meu punho. E eu pensei, abri meu pulso, começou a doer demais. Resumindo, saí daquele jogo
quando voltamos para São Paulo, nós ainda voltaríamos para um culto de jovens. E eu fui ministrar o louvor e eu não conseguia tocar o violão direito, porque doía muito. E aí eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu falei para a médica, expliquei tudo o que tinha acontecido. E ela falou assim para mim: aonde dói? Eu falei: dói bem aqui. Ela falou assim: ah, você quebrou o escafoide. Existe um ossinho no teu corpo chamado escafoide. É um nome horrível, mas ele existe. E eu, quando ela falou que eu tinha quebrado o escafoide, eu olhei para ela e falei: não, doutora, eu abri o pulso. Ela falou: você quebrou o escafoide. Eu falei: eu abri o pulso. E ela apertou o meu ossinho. Eu dei um berro naquele hospital e eu falei assim: por que a senhora fez isso? Ela falou: porque eu sou médica. Se eu falei que você quebrou o escafoide, você quebrou o escafoide. Eu falei: doutora, eu acho que eu quebrei o escafoide. E não é stand-up, tá, gente? Mas é minha história. E ela falou: vai tirar um raio-x. Eu fui tirar o raio-x e quando ela botou naquele quadrinho de luz, eu tinha quebrado o escafoide. E naquele momento ela falou assim: Anderson, eu vou ter que engessar você do teu ombro até a tua mão. E você vai ficar 3 meses desse jeito. Porque se eu não cuidar desse seu ossinho, daqui 1 ano, você pode não ter mais esse movimento, ou talvez nem esse movimento. E ela falou assim: sabe, o escafoide, ele é considerado na medicina uma das preciosidades ósseas. Porque ele é um dos menores ossos do corpo humano. Aí olha só que interessante. Na hora que ela falou que ela ia ter que cuidar daquele meu ossinho, durante 3 meses eu ia ter que ficar engessado. Era para que depois dos 3 meses a mobilidade da minha mão pudesse permanecer da forma que ela tem que permanecer. E naquele momento que eu estava naquele consultório, o Senhor me lembrou desse texto: os membros que parecem ser os mais fracos são necessários. E naquele momento eu entendi, e eu trouxe para a minha vida: como será que eu tenho vivido o Evangelho? Como será que eu tenho olhado para as pessoas? Será que eu tenho considerado pessoas mais fracas do que eu? Ou será que eu tenho olhado para elas e sido aquele que vai impulsioná-la a viver os propósitos de Deus? Será que eu tenho sido um pastor que olho para as pessoas e não como um pastor autoritário, uma liderança autoritária, mas eu olho como aquele rei olhou para Neemias e, conhecendo o coração dele, para impulsioná-lo a viver tudo que Deus tem? Como tem sido o meu evangelho? Como tenho andado? Como tem sido a minha caminhada? Meu irmão, estar aqui é a coisa mais fácil do mundo. Mas estar na sua casa, estar conhecendo o teu olhar, conhecendo o teu coração, isso é difícil, porque tem que ter tempo. Temos que ganhar tempo uns com os outros. E o que Deus nos chama nessa noite? A nós honrarmos um ao outro. Fique em pé no teu lugar. O que eu quero te convidar nessa noite é fazer algo diferente. Dai honra a quem tem honra. Eu quero que você dê uma olhada em volta aí, de todo esse lugar. Dá uma olhada. Olha pro olho das pessoas. Olha para quem está atrás de você, na tua frente. Dá uma olhada. Nós poderíamos orar, mas eu quero encerrar essa palavra desse jeito. Você vai sair do teu lugar e você vai honrar alguém nessa noite. Você vai sair do teu lugar, você vai honrar o teu líder. Você que é líder nesse lugar, vai sair do seu lugar e vai honrar pessoas na qual você lidera. E eu quero só apenas pedir que você feche os teus olhos um momento. Que o Espírito Santo te dê palavras de conhecimento para que você traga agora para a pessoa na qual você vai honrar.
Não precisa ser apenas uma pessoa, pode ser mais. Talvez você só precise abraçar alguém como eu fui abraçado. Talvez você precise olhar para alguém ou chegar para alguém nessa noite e dizer: me perdoa. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém nessa noite. Talvez você tenha que sair daqui e orar por alguém. Mas eu quero te convidar, não deixe de honrar. Com certeza você está aqui porque alguém que está aqui dentro talvez foi essa pessoa que te trouxe a esse lugar um dia. Então comece a pedir: Espírito Santo de Deus, me traz algo do céu para eu entregar para essa pessoa, para eu presentear essa pessoa. Começa a falar ao meu espírito, começa a falar ao meu coração. Eu não quero sair daqui sem honrar alguém que me honrou, e sem honrar também pessoas que talvez eu nem conheça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, saia do seu lugar, comece a honrar pessoas. Saia de trás dessas cadeiras. Talvez você tenha que abraçar alguém que você não conhece, mas está aqui dentro. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Porque se nós não aprendermos a viver isso aqui, não adianta acharmos que nós vamos fazer algo lá fora. Saia da tua zona de conforto, saia de trás dessas cadeiras. Comece a honrar pessoas. Dê um abraço em alguém que você não conhece. Traga algo do céu para a vida dele. Sabe, honre os seus líderes, honrem os seus liderados. São 5 anos, dê um parabéns para ele. Fala para ele: ó, nós estamos juntos, nós vamos juntos até o fim. Fala para ele: conta comigo. São 5 anos que vocês estão construindo algo juntos. Você que é do ministério de louvor desse lugar, honre as pessoas que fazem o ministério junto com você. Você que está aí na projeção, aí no som, honre as pessoas que estão aí junto com você. Dá um abraço nele e fala: cara, conta comigo, estamos juntos, vamos para cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vou encerrar com isso. Salmos 27. Depois você pode continuar honrando. Você fala: meu irmão, eu vou pagar um jantar para você no lugar mais caro aqui de Bertioga. Presta atenção aqui. E é algo que eu quero declarar sobre este lugar, sobre esta casa, sobre esta igreja. O Salmos 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito de seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. E eu quero declarar essa palavra sobre esse lugar. Ainda que um exército cerque esse lugar, ainda que a guerra se levante, que ainda haja temor e confiança nele, os inimigos é quem cairão, e a igreja permanecerá, prevalecerá. Amém? Glória a Deus.